Olá, Cenas do Brasil está no ar. 40% dos partos realizados pelo SUS são cesarianas. Na rede privada, a quantidade é bem maior, 84% dos casos. A gente começa o mês da mulher discutindo uma questão de saúde e de escolha. As políticas públicas sobre o parto estão em debate nos Cenas do Brasil de hoje. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Esther Vilela, coordenadora geral de saúde das mulheres do Ministério da Saúde, e Marilda Castro, representante da REUNA, Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento. Obrigada pela presença de vocês nos Cenas do Brasil. Esther, 40% de cesarianas na rede pública e 84% na rede privada. Esse é um número bem alto, né? Bem maior do que os 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Realmente, Thaísa, o problema da cesariana é um problema quase mundial. Vários países estão também preocupados com o aumento gradativo das cesarianas. No Brasil, esses índices são realmente muito altos, consideramos um problema de saúde pública e ele é fruto do modo como se configura a atenção ao parto e nascimento. O parto normal, muitas vezes, é desprovido de tecnologias que podem trazer mais conforto e segurança à mulher, né? Então, muitas mulheres encaram um parto normal quase como um castigo, um momento de dor e sofrimento, e a cesariana vira uma rota de fuga, quase como aquela promessa de um parto seguro e indolor. Uma promessa que não pode ser cumprida, porque não é verdade. Mas o mito da tecnologia e de que é na alta tecnologia que nós podemos ter segurança, né, e mais conforto, ele existe em relação ao parto. Então, muitas vezes, a ideia errada de que mais tecnologia é mais segurança. Na obstetrícia não é assim. Muitas vezes, a cesárea desnecessária, ela vai colocar a mulher mais em risco e o seu bebê também. Você concorda, Marilda? Ou tem algum outro fator envolvido também nessa questão? Então, essa crença, né, do parto sem dor pela cirurgia cesariana, ela é muito forte ainda, né? Quer dizer, é algo que chega com muita força para a decisão de como vai ser esse parto, né? Como vai ser o nascimento da criança. Mesmo as mulheres hoje que procuram ter um parto normal e natural, essas mulheres também têm dificuldade de ter equipes, ter médicos, ter locais que atendam a esse desejo dela. Infelizmente ainda é assim. Poucos são os locais e poucos são os profissionais disponíveis hoje a assistir um parto normal e natural. Esse é o caso, por exemplo, da Ludmila. A gente vai conhecer a história dela agora. Ela foi atendida na rede privada de saúde e se preparou durante toda a gestação para ter um parto normal. Mas o nascimento da Clarissa acabou acontecendo por uma cesariana. Vamos ver. Eu já estava com 41 semanas de gravidez completas já e não tive nenhum sinal de trabalho de parto, não tive contração, não tive tampão, não saiu, não tive nenhum sinal, a bolsa não estourou, nada. E aí, como eu já estava com 41 semanas, eu fui com meu esposo na consulta e aí a médica me examinou, fez exame de toque e falou que a bebê estava alta, que o colo estava fechado, estava grosso, ela não estava encaixada e que dificilmente nasceria normal, nasceria de parto normal. Aí ela me solicitou uma ecografia, a gente fez na mesma hora lá no hospital mesmo a ecografia, e na ecografia deu que o líquido estava um pouco diminuído, mas a neném estava ótima, estava bem, estava grande, o batimento cardíaco estava bom, ela estava mexendo, com ela estava tudo normal, mas só estava o líquido um pouco diminuído e ela era grande. Na ecografia deu que ela estava com 4,1 kg, mas ela nasceu com 3,500, mas deu que estava com 4,100. Eu sei que às vezes o neném só encaixa no trabalho de parto, não precisa esperar ele estar encaixado, ele encaixa no trabalho de parto. O líquido diminuído é normal no final da gestação, mas elas falaram que tudo isso era indicativo para fazer logo uma cesárea, porque era perigoso. Então você só deve partir para um procedimento cirúrgico quando você esgotou outras alternativas. Então a cesárea desnecessária aumenta o risco de complicações anestésicas desnecessárias, aumenta o risco de infecções desnecessárias,
aumenta a probabilidade de complicações pós-operatórias, também desnecessárias. Então, a cesárea não deve ser vista como uma alternativa segura ao parto normal. A cesárea é uma alternativa àquele parto que não está se processando de maneira fisiológica. E elas não quiseram nem induzir. Eu pedi para induzir várias vezes, porque mesmo induzindo, assim, eu preferia que fosse normal mesmo que induzido. Mas elas falaram que não compensava induzir, que não era o protocolo induzir no meu caso, porque o colo estava muito alto e aí não ia adiantar. Meu esposo estava com muito medo, porque tipo, se a médica falou, tem que fazer, né? Porque foram 3 médicas que falaram a mesma coisa. Aí falou, ele estava com muito medo. E aí a minha mãe, todo mundo, os amigos, minha irmã, o pessoal da família que estava lá, todo mundo nessa pressão para fazer logo a cesárea, porque a médica falou que precisava e porque era arriscado esperar. Aí eu ainda insisti, a médica me colocou no soro para ficar esperando lá, mas já me deixou de dieta 0, não podia mais comer nada. E aí para esperar, para fazer um exame, para ver como é que estava a neném. E aí ficava aquela pressão, toda hora ia alguém lá e falava, não, mas faz logo, tem que fazer, é perigoso, sua neném pode morrer. Aí chegava alguém e contava aquela história que o neném passou do tempo e ficou sem oxigênio e morreu e ficou deficiente. Cada um falava um terrorismo diferente. Aí eu já estava cansada, já estava fraca, com fome, todo mundo com medo de acontecer alguma coisa. E aí falando que se acontecesse alguma coisa com ela, eu nunca ia me perdoar, eu ia ficar com medo, eu ia ficar culpada se acontecesse alguma coisa com ela. Aí tava só eu insistindo no parto normal e uma doula amiga que eu tinha conhecido no dia anterior, que foi lá ainda, tentou conversar com as pessoas para explicar, mas a minha opinião e a opinião dela contra a opinião das médicas e de todo mundo, aí foi tanta pressão e tanto, assim, que aquele clima já estava um clima tão difícil para mim, para aguentar, e eu acabei cedendo mesmo, por cansaço e por medo. O início do trabalho de parto é importante porque ele nos indica que o processo da gravidez culminou e que o bebê está pronto para nascer. Veja, por definição, um feto deixa de ser prematuro com 37 semanas. Só que ele, na natureza, ele nasceria com 41 semanas. Então, não faz sentido pensar que nesses milênios todos que a humanidade está na face da Terra, o bebê fica 4 semanas, 10% da gravidez apenas correndo riscos. É mais provável que haja mecanismos finos que estão terminando até o momento do parto e cuja interrupção é uma transgressão que pode ter consequências que nós ainda não conhecemos em profundidade. Eu entrei e fui para o centro cirúrgico chorando, assim, já saí. Eles vieram com uma cadeira de rodas, eu pedi para ir andando, porque eu não estava doente, não precisava de cadeira de roda, eles não deixaram, tinha que ir de cadeira de roda. Eu fui chorando, assim, parecendo que estava indo para sei lá, para onde, assim, então eu estava muito frustrada e muito triste, até porque eu queria ter sentido pelo menos algum sinal de que ela estava pronta, tipo, um sinal, se tivesse estourado a bolsa, se tivesse tido contração, mesmo que eu não tivesse conseguido o parto normal, mas eu queria ter certeza que estava na hora dela, né, não na hora que a médica achou que era necessário, eu queria ter certeza que estava na hora dela, que ela estava pronta. Naquela paciente que almejava ter parto normal e que por alguma circunstância você tem que partir para o plano B, que é uma cesárea, estes passos do acolhimento do recém-nascido, do acolhimento da gestante, eles permanecem. Então, a cesárea não tem que ser, por definição, apenas uma cirurgia fria. Não é a mesma coisa uma cesárea que uma extração de uma vesícula, que uma extração de um apêndice. Na cesárea, está vindo um ser humano. E esse contexto tem que ser respeitado, essa conduta tem que ser modificada para esse evento da humanidade. Eu tive complicações, eles deixaram resto de placenta, resto de parto, e aí eu vim para casa, tive alta 2 dias depois, mas eu não melhorava nunca, eu sentia muita dor, que mesmo com a medicação para passar a dor não passava, aí eu sentia muita dor, minha barriga ainda estava muito inchada, e aí eu comecei a ter febre, só que aí as pessoas falavam, é febre do leite, porque dá descendo leite, é febre emocional, e aí eu fui tomando remédio, fui esperando ver se passava, mas eu não melhorava nunca, foi pro hospital de novo. Aí eu tava com endometrite, que é uma infecção que dá no endométrio, no útero, e tava com anemia aguda, porque eles deixaram sangramento interno, aí formou um abscesso na minha barriga, o sangue acumulou na minha barriga, formou um abscesso. Eu fiz 2 curetagens para poder tirar o restante de material que ficou no útero, fiz 2 transfusões de sangue por causa da anemia, que estava muito forte, e aí por fim teve que reoperar.
teve que abrir de novo o mesmo local da cesariana para poder tirar o abscesso que formou, né? Que tava aqui, esse sangue todo que estava lá dentro. Nesse processo que eu tive que fazer curetagem, tive que fazer cirurgia, ela não podia mamar, aí ela tinha que ficar mamando complemento, e aí meu peito ficava cheio de leite, eu não podia dar mamar para ela, aí tive que fazer tomografia, aí tive que tomar contraste, aí ela não podia mamar de novo, aí eu fui pra sala de cirurgia morrendo de medo, porque eu tinha que deixar ela, e era muito ruim, assim, pra mim, ela recém-nascida e eu ter que ficar longe dela, e ela ficou no hospital comigo internada, e aí eu ficava com medo dela pegar alguma coisa, porque estava internada, ela não podia tomar sol, não podia sair, era muito ruim, assim, foi um processo muito desgastante, muito sofrido pra gente. Eu tenho plena certeza, plena consciência de que a minha cesárea foi, assim, a princípio desnecessária, porque eu não cheguei a entrar em trabalho de parto. Talvez eu precisasse realmente de uma cesárea, mas depois que eu tivesse entrado em trabalho de parto e realmente fosse comprovado que não daria. Mas do jeito que foi, não. Do jeito que foi, dava pra ter tentado, pelo menos, né? Esther, a gente tem aí o caso da Ludmila, que é um caso triste, ela queria um parto normal, acabou fazendo uma cesariana. Os casos como o dela são comuns, existem muitas mulheres que começam a gestação querendo um parto normal, mas acabam fazendo uma cesariana? Olha, Thaís, nós tivemos ano passado a publicação do maior inquérito populacional sobre o nascimento, que foi a pesquisa Nascer no Brasil. E essa pesquisa, encomendada pelo Ministério da Saúde, ela retrata o caso da Ludmila. A maioria das mulheres que entram num pré-natal no sistema privado, onde a cesariana é mais alta, elas desejavam um parto normal. Agora, durante o pré-natal, elas vão sendo, de certa forma, convencidas ou fragilizadas a ponto de, no final do pré-natal, muitas delas já desejarem uma cesariana. Por isso, nós podemos ver, acho que ela foi ótima, a Ludmila, porque ela disse tudo, da cultura do medo, da fragilidade, de que a mulher não vai dar conta, de que parto normal é arriscado, de que o organismo feminino chegou uma hora que esqueceu de fazer o que ele sabe tão bem fazer. Esse deslocamento do protagonismo, da autonomia das mulheres, esse enfraquecimento da mulher como o centro do cuidado e exercendo realmente suas escolhas de forma informada. Então, muitas mulheres no final já se sentem fragilizadas, achando que não vão dar conta. E as que desejam, até o final do pré-natal, elas mantêm o desejo do parto normal, é muito difícil elas conseguirem. Um ultrassom como esse, que diz que o líquido está pouco, que o cordão está enrolado, que a menina está alta, que o colo está fechado, que ela não tem passagem, que se ela insistir no parto normal, a responsabilidade é dela, Então, cria todas as condições para ela falar, tá bom, gente, eu vou para uma cesariana. Com muita frustração dessa mulher, porque no fundo ela sabe que perdeu uma grande oportunidade de vivenciar talvez um dos eventos mais potentes da sua vida, a intensidade que é um parto e da promoção da saúde para ela e para o seu bebê. Haja visto o que aconteceu de complicação, nós sabemos que a cesariana, ela tem 3,5 vezes mais risco para uma mulher e para um bebê do que um parto normal, e foi o caso da Ludmila. Isso é muito comum, mais comum no setor privado, onde a cesárea agendada, como eu disse, para acomodar nas agendas dos profissionais e dos hospitais, ela passa a ser um desejo do sistema de saúde suplementar. E Marilda, como a Esther falou, muitas mulheres são convencidas ao longo da gestação. A Ludmila, por exemplo, não foi. E mesmo no momento do parto, do parto que as médicas queriam que ela fizesse, ela continuou querendo esperar, mas as médicas dando 1000 argumentos para ela fazer uma cesariana. Como proceder nessa hora?
a família que tem que ajudar, a família tem que se preparar antes. O que a mulher pode fazer nessa hora? Temos várias estratégias, né? Inclusive porque atualmente, né, até no caso dela, porque tem essa questão, né, de ao longo da gravidez o convencimento. Mas nós temos tido muito agora mesmo, né, pelo relato das mulheres, porque nós temos outras instituições, outros grupos, né, a Parto Princípio, a Artemis, outros movimentos de mulheres, né, pelo parto normal e natural, que nos chegam os relatos, né, inclusive profissionais, doulas, né, que nós temos um número grande hoje de doulas, como ela disse, né, a doula junto com ela, né, tentando explicar como poderia ser diferente naquele momento. Então nós temos hoje estratégias o quê? Para durante a gravidez informar o máximo possível essa mulher, para que ela também informe a família e todos os que estão à sua volta, inclusive o seu acompanhante, né, que é da escolha dela, pode ser seu companheiro, sua irmã, sua mãe, para que essas pessoas se alinhem a ela pelo parto normal e natural. Porque atualmente, no serviço privado, nós temos esse relato, né, que o médico ou médica, né, o profissional que está atendendo, vai até o final dizendo que sim, eu vou acompanhar seu parto normal. Só que lá no 9º mês, como constou aí no caso dela, né, é um ultrassom, é uma situação qualquer, né, então já vem e fala, olha, vai ter que ser cesárea. Eu bem que gostaria de ter acompanhado seu parto. Tem alguns outros que estão aguardando entrar em trabalho de parto para poder lá na maternidade dizer, olha, realmente não vai dar. Então vai com o plantonista, o médico chega numa hora que já estava previsto, né? Então tem várias artimanhas, vamos dizer hoje, para dizer, nós queríamos o parto normal, mas chegou lá, não deu certo, tivemos que fazer uma cesárea. E temos também no serviço público, né? Nós temos uma outra situação, todas as mulheres que entram, ou pelo menos a maioria delas, né? Claro que as de alto risco, aquelas que já têm uma cesárea, né, até recomendada por questões de acompanhamento, né, que foi sugerida e até recomendada mesmo, né, vai ter que ser cesariana, que é aquele caso, né, dos 15% que você disse aí, que gestações de alto risco, etc. e tal, elas entram na maternidade já com esse fim. As outras que entram, os 85% do serviço público, que entra para um parto normal e natural, ou pelo menos normal, né, com alguma intervenção, que a gente fala, nós chamamos de parto vaginal. Essas mulheres também, elas às vezes são pressionadas pelo serviço. Nos serviços universitários ainda, nós temos relatos de mulheres que são tocadas por muitos profissionais ao longo do seu trabalho de parto. Chega uma hora que ela fala, chega, eu quero uma cesariana. E aí vai lá e faz essa cesariana. Ou no serviço público, que tem alguns relatos que chega no momento assim, tem um protocolo, tanto tempo que ela está ali no trabalho de parto, que vai ter que ser cesariana, porque tem que tirar aquelas mulheres dali, que a gente chama, né, de limpeza do plantão. Então, que tem que tirar aquelas mulheres dali para poder dar alta, ela sai para a maternidade e entrarem as outras. Tem vários fatores, né, tanto no serviço público quanto no privado e na saúde complementar e suplementar, de relatos que a gente ouve. E mesmo nos casos em que é necessário uma cesariana, o vídeo até pontua isso, não precisa ser assim, né? A moça que está bem, que não está passando mal, tem que sentar numa cadeira de rodas, tem que ir para o centro cirúrgico. Não precisava ser assim, né, Esther? É o que nós chamamos que precisamos reformular a atenção ao parto no Brasil. O modelo de atenção é um modelo duplamente inadequado. Na cesárea, por conta disso, né, a mulher falou que é uma cesariana, ela fica numa posição passiva, ela não tem direito ao contato pele a pele, ao acompanhante dentro da cesariana, e que é uma boa prática, vai ajudá-la a se sentir mais segura nesse momento, até de maior fragilidade, né? E de manter todas as boas práticas. Isso é possível, deveria ser possível, e é o que o Ministério da Saúde vem trabalhando intensamente com os profissionais e as maternidades. E no parto normal, né, é a atenção humanizada. Então, nós temos trabalhado no sentido de mudar o ambiente das maternidades, garantindo a privacidade da mulher, o direito ao acompanhante, lugares para ela poder caminhar, se alimentar,
viver o seu trabalho de parto da forma que ela desejar, com uma doula, com uma música, com tudo o que ela precisa ser rodeada para se fortalecer cada vez mais nessa competência natural que ela tem para ser a protagonista desse evento. Então, nós temos trabalhado muito com as maternidades, investindo recursos para a mudança dos ambientes de parto e capacitação dos profissionais, inclusão das doulas e inclusão das enfermeiras obstétricas e obstetrizes no parto de baixo risco. Com isso, nós temos um fenômeno hoje, que muitas mulheres bem informadas, que têm inclusive planos de saúde, vão acabar, quando desejam um parto normal, vão acabar indo para o Sistema Único de Saúde, para o SUS, para poder ter um parto normal. Muitos centros de parto normal que hoje estão instalados na rede pública de saúde, hoje estão sendo povoados por mulheres que poderiam ter seu bebê no sistema privado, porque elas desejam um parto normal, humanizado, respeitoso e seguro. E para tentar mudar esse quadro de altos índices de cesariana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou uma série de medidas que entram em vigor nos próximos meses. Pela internet, nós conversamos com a gerente de assistência à saúde da ANS, Carla Coelho, que explicou algumas delas. Vamos ver um trecho dessa conversa. Uma seria em relação ao direito da informação, da mulher ter as taxas cesarianas por médico, por hospitais e por operadora. Uma outra, uma carta de informação à mulher sobre os riscos da cesariana, que é um procedimento cirúrgico, que aumenta o risco do bebê ter uma prematuridade e uma insuficiência respiratória, podendo o bebê ser necessário uma UTI neonatal. Também colocamos a questão do cartão da gestante, que é um cartão que a mulher tem todas as informações dela durante o pré-natal, dos exames, das medicações, das vacinas que ela toma. Se ela mudar de médico, ela leva com ela todas essas informações que foram baseadas na caderneta da gestante do Ministério da Saúde. Então, esse cartão é importante se a mulher passar mal, ela tem as informações ali quando ela vai numa emergência, num pronto-socorro. E a terceira medida foi em relação ao partograma ou o relatório médico, que é um instrumento que mostra como foi o trabalho de parto, ou seja, a mulher entrou em trabalho de parto. E esse instrumento, hoje, ele faz parte do parto, do procedimento parto. Então, é importante que todos os partos no Brasil tenham esse instrumento, que é um instrumento de segurança e qualidade, tanto para a mãe como para o bebê, usado mundialmente. E nós estamos recomendando que agora os médicos que têm os planos de saúde utilizem isso para todos os partos que aconteçam no Brasil. Esther, explica para a gente um pouco mais sobre o partograma. Ele vai registrar como foi o trabalho de parto da gestante. Isso significa que se esse trabalho de parto culminar numa cesariana, vai ter que ter ali os motivos e por que aconteceu. Exatamente. O partograma é como se fosse um gráfico, onde de hora em hora o profissional vai anotar a dilatação, os batimentos do coração do bebê, o número de contrações, a pressão dessa mulher, e ele vai ter uma visualização melhor do caminho, né, percorrido pelo durante o trabalho de parto dessa mulher. Isso dá mais segurança para o profissional e ajuda-o a tomar uma decisão na hora mais adequada. O profissional, tanto enfermagem quanto profissional médico. No caso da ANS, como muitas mulheres têm dúvida da indicação da cesariana, mas eu entrei em trabalho de parto, tinha algum motivo, então, tendo esse registro sistematizado do trabalho de parto, primeiro vai ficar claro uma cesariana desnecessária, não teve trabalho de parto. E nós estamos lutando muito para que uma mulher possa entrar em trabalho de parto. Como o doutor Alberto disse no vídeo, é o trabalho de parto que dá o sinal de que aquele bebê está maduro e está na hora de nascer. É a mesma coisa de você pegar uma fruta que caiu no chão e uma fruta verde no pé. Se você pega uma manga muito verde, ela não vai ser uma manga saborosa e cheirosa, né? Ela vai ter problemas para amadurecer e umas vão ter problema. Uma manga que cai madura é uma manga que está provado que ela está em processo de amadurecimento natural. Um bebê é a mesma coisa. Então, tanto para a mulher quanto para a criança, o trabalho de parto ele é benéfico, desejável e necessário.
mesmo se tem uma indicação de que aquele parto vai ser uma cesariana. É importante ter os sinais de amadurecimento, e o partograma vai ser esse instrumento no prontuário médico do hospital que vai dizer sobre as condições daquela mulher quando chegou e da evolução dela. Isso é fundamental, inclusive para os profissionais de saúde. E Marilda, é para aquela gestante que quer muito parto normal e que naquele momento do trabalho de parto está insegura, o médico alega qualquer motivo para uma cesariana, ela fica insegura, como é que naquele momento ela pode ter certeza de que ela não pode esperar, de que ela não pode procurar um outro hospital? Como ela pode ter certeza? É pela confiança que ela tem com o profissional. Ela vai ter que desenvolver isso. As mulheres do serviço complementar e do serviço suplementar, né, que vão pelos convênios ou mesmo particular, nós sempre colocamos isso. A segurança dela é a confiança que ela tem no profissional que está atendendo. Não tem uma outra segurança que ela possa ter. A informação, né, como disse mesmo no vídeo, né, a informação que ele está dando para ela e que ela tenha acesso, que possa conversar. Porque hoje nós temos assim as consultas muito rápidas, né, rapidíssimas. O cartão da gestante também é algo que a gente espera, né, que seja consolidado mesmo, porque tem mulheres grávidas que chegaram ao 9º mês sem ter uma informação na sua mão sobre a sua condição, né, até de risco ou não, como é que estão seus exames. Elas sabem pelo calhamaço de pasta que elas carregam para lá e para cá, quando elas deveriam carregar um cartão com todas as informações e qualquer intercorrência, ela chegar num pronto-socorro em qualquer serviço, público, privado, ela tem que ter o cartão dela para ela ser bem atendida, para saber o que fazer, né, o que está ocorrendo durante a gravidez. Isso é uma questão. A questão de entrar em trabalho de parto, né, como mesmo diz a Esther, né, de ter um momento. Então, hoje é colocado um prazo, se não nascer até não entrar em trabalho de parto, na 38ª semana, nós vamos pensar já na cesárea. Então, sabendo que até 42 semanas a mulher tem esse período para entrar em trabalho de parto. Então, essa junção mesmo, né, o cartão, partograma, quando ela decide por um parto hospitalar, e também a informação mesmo, né, e essa conversa durante o trabalho, quer dizer, o seu período, né, de gravidez, é imprescindível para ela ter essa decisão na hora, tomar essa decisão na hora e saber com informação, né, bem informada. Tem uma coisa que o SUS adota e que é uma boa prática, né, em alguns hospitais, não são em todos, que é uma prática benéfica, que é uma segunda opinião. Quando um profissional indica uma cesariana, é importante, muitas vezes, que ele peça uma segunda opinião de um outro profissional, porque muitas vezes ele está ali acompanhando a mulher e já envolvido um pouco com uma situação de estresse que pode estar acontecendo, né? E isso pode turvar um pouco a sua decisão de que ali precisa de uma cesariana. Então, uma boa prática seria, a não ser numa situação de emergência, quando você não pode esperar uma segunda opinião, seria uma opinião de um segundo profissional. E nesse sentido também, a ação da ANS de poder publicizar para as mulheres que aquele profissional que a está acompanhando, ele tem um índice de cesariana de 100%, ou seja, todas as mulheres que ele acompanham viram cesariana. Então, para que não corra essa insegurança que Marilda falou e que você falou em relação à indicação da cesariana durante um trabalho de parto, ela precisa, antes da escolha do profissional, saber da experiência dele em acompanhar um trabalho de parto. É um profissional que tem experiência com parto normal? Quantas mulheres que ele acompanhou que tiveram parto normal? Aquele hospital está preparado para assistir um parto normal? Então, ela pode ter acesso ao índice de parto, às taxas de parto normal daquele hospital e daquele profissional. Assim, ela vai poder ter uma escolha mais fiel, né, uma escolha realmente informada, com uma boa informação da qualificação do profissional para assistir um trabalho de parto e a experiência dele para poder assistir um parto normal. E por falar em parto normal, agora a gente vai conhecer uma história de parto normal com intervenções mínimas.
Foi assim que nasceu a Maria Fernanda, filha da Cislaine. O parto foi feito no Hospital Universitário aqui de Brasília, que faz parte da rede pública de saúde. Vamos ver um pouco dessa história. Meu parto, pra mim, eu achei que foi bom pra mim, porque agi do modo que eu quis, fiquei tranquila, fiquei, bem dizer assim, mais só, mas foi livre, não ficou pessoas falando. O médico mesmo falava pra mim assim que, como eu já tive experiência, então eu já sabia, então que aquelas dores já estavam só começando. A paciente é orientada que o desfecho normal para uma gravidez normal é um parto normal, com a menor intervenção possível. Nas décadas passadas, o parto era entendido como um processo clínico cirúrgico. Então a paciente tinha que estar com camisola, em dieta zero, a ampola intestinal era esvaziada com um enema, a paciente fazia tricotomia, que é a depilação da região genital, era feito um corte, que é a episiotomia de rotina, a paciente era orientada a ter o parto deitada e numa posição em que o obstetra pudesse ver o campo operatório. E no entendimento da medicina atual, entendemos que a paciente está vivendo um evento fisiológico, que ela deve ficar na posição que lhe seja mais confortável, sem restrição de dieta, sem restrição de posição, que o parto ele é mais fisiológico na posição vertical e, na medida do possível, sem intervenção, sem fazer episiotomia de rotina, mas apenas quando aquela for julgada necessária pela pessoa que está assistindo o parto da mulher. O doutor chegou que ele estava na emergência atendendo outra paciente, aí ele falou para mim que naquele momento ele estaria fazendo um parto humanizado em mim, que começou o processo que foi, pegou o cordão umbilical, colocou do meu lado direito do corpo em cima de mim e ela do lado esquerdo em cima de mim. Daí ele pediu para que eu começasse a conversar com ela para que ela reagisse, porque ela tinha sofrido muito, me ajudando para que ela saísse logo, porque ela ajudando de um lado e eu do outro, então ela tinha sofrido junto comigo. Aí foi muita emoção pra mim, muito, porque eu comecei a ver ela se mexendo, logo ela começou a abrir o olhinho, aí começou a procurar peito em mim, algo de comer, então aí comecei a conversar com ela, falando que ela era um presente pra mim, que ela era minha princesa, que o pai e a mãezinha dela estavam esperando por ela, tudo isso. Faz sentido ter urgência em entregar um recém-nascido saudável para um cuidado médico? Então, hoje, depois que o bebê nasce, não é feita a ligadura imediata do cordão umbilical, mas é permitido que o cordão pare de pulsar, porque nesse processo ainda há transfusão de sangue para ele. Ele é colocado no regaço materno, é permitido que haja o reconhecimento mútuo da mãe para o filho, que a mãe preste para o filho os primeiros cuidados afetivos e que depois que esse ritual tiver sido completado, o neném seja examinado pelo médico. A menos que o bebê nasça com sinais de má adaptação. Se ele nascer dando sinais de hipóxia, dando sinais de que ele está com algum transtorno, apenas nessa situação o neném é levado primeiro para o médico e depois para a sua mãe. Com 12 horas que ela já tinha nascido, eu já conseguia ir no banheiro sozinha. Não tinha aquela fraqueza, mas não era aquela fraqueza de perder muito sangue, não tive. E assim, o fato de poder andar, só andava um pouco lenta por ter feito muita força. Eu me senti acolhida pelos médicos, mas assim, me senti também assim muito forte por ter feito tudo aquilo ali com eles praticamente assim, me olhando, vendo que estava indo tudo bem.
Vera, a experiência da Cislaine já foi bem diferente da Ludmila, né? Foi uma experiência Exatamente. super positiva na rede pública de saúde. O caso dela é uma exceção ou em toda a rede pública o atendimento é assim? Eu não diria em toda a rede pública, mas nós já temos muitas experiências exitosas por esse Brasil afora, onde equipes de saúde encaram o parto e nascimento da forma como o Dr. Alberto colocou, como um evento fisiológico, onde a mulher está no comando, deve ser respeitada, onde o parto de um bebê saudável não deve ter nenhum procedimento médico, né? E devemos proteger o período sensível, que é o momento imediato do nascimento, onde o bebê deve ir para o colo da mãe, para a formação do vínculo, do apego e do fortalecimento da ligação entre os dois. Isso já é uma realidade em muitas maternidades brasileiras, não em todas, mas, como te falei, estamos trabalhando intensamente para que se amplie cada vez mais essa forma de cuidar, né? Que é uma mudança mesmo de um modelo de atenção, sair do risco, do medo, da fragilidade, para a questão de olhar o empoderamento da mulher e o parto e nascimento enquanto um evento fisiológico e prazeroso para as mulheres, para os homens, para os bebês e para as famílias. É muito bonito ver ela falando, né? Ela fala que ela e o bebê sofreram, mas eu traduzo isso como uma crise do crescimento, né? Uma intensidade. O parto é um evento com uma intensidade enorme e que traz depois esse prazer, né? Essa sensação de gratificação também muito grande. E agora a gente tem uma pergunta do Facebook, foi feita pela Sandra Araújo, daqui de Brasília, e ela diz o seguinte: sempre ouço falar em parto humanizado, mas pouca gente sabe o que é. O que define um parto humanizado? Eu quero utilizar até esse exemplo, né? Da história do parto da Cislaine, em que ela fala, no começo ela diz assim: eu estava sozinha, mesmo estando só, né? Porque desde 2005, né, a lei tem a lei do acompanhante. Então ainda as mulheres ficam sozinhas na cena de parto, apenas com a equipe, né, que está assistindo, sem o acompanhante, né? Então, uma das condições, né, que se preconiza no parto humanizado é a mulher ter direito a estar com seu acompanhante. Aquela pessoa que ela escolheu, estar ali naquele acompanhamento com ela, dando realmente esse suporte afetivo para ela, que ela necessita, né, não só a equipe. Então, independente de onde ela escolha, né, ter esse bebê, seja centro de parto normal, casa de parto, hospital, né? Eu nem estou falando do domicílio, que também é uma escolha dela, mas ainda nós temos dificuldades, né, de se aceitar, né, na sociedade que uma mulher tem o seu filho em casa, né? Então, ela ainda sofre, vamos dizer, uma certa violência quando ela sai de casa, por algum motivo tem que ser transferida para um serviço hospitalar, né? Então, também seria, a mulher decidiu em casa ter o seu parto, né, humanizado, que são todas as condições de uma equipe que a assista, né, com todas as evidências científicas, né, que a Esther já pontuou, várias delas, e que ela vá para o hospital e continue seu atendimento por uma equipe que entenda que ela quis ter o parto em casa e que teve alguma intercorrência, né, que os protocolos também de parto domiciliares são bem rígidos, ela consegue chegar na maternidade, ser acolhida por uma equipe que está naquela maternidade, continuar assistindo o parto com respeito, tendo a mulher como protagonista daquele evento e não a equipe, e até decidir se continua na intenção, né, no seu planejamento de um parto normal, natural ou com alguma intervenção, ou até uma cirurgia cesariana, tá? Então, todo esse processo, né, tanto em casa quanto no hospital, centro de parto normal, casa de parto, a gente preconiza, né, e está aí todas as evidências científicas, que a mulher tenha direito de parir onde ela quiser, sendo assistida, tendo acompanhante e todas as pessoas, né,
que ela quer que esteja naquele momento. Então, isso ainda depende da gente, né, caminhando um pouco. A questão hoje do bebê, né, do recém-nascido, a partir do momento que nasce, ter esse contato pele a pele, ter a possibilidade de mamar na primeira hora, isso ainda a gente tem as experiências aí, né, que estão surgindo agora, mas também é uma situação bastante difícil, né, de assistir de forma geral. Algumas experiências que a gente tem, hoje muito mais, eu acho que nós tivemos, né, um crescimento, eu digo isso até de 2011 para cá, né, pelo evento da Rede Cegonha, e agora devemos ter mais isso por conta da resolução da ANS. Eu acho que as mulheres ter direito a um parto humanizado. É até meio estranho, né, a gente falar humanizado para nós que somos humanos, mas é o nome que se dá, né, é o parto humanizado. Marilda, a minha avó teve 10 partos em casa, 10 partos normais em casa. Isso na geração dela era muito comum. A gente vê hoje muitas mulheres que optam pelo parto em casa. Por que essas mulheres estão optando pelo parto em casa? Será que é um medo de não conseguir ter a experiência do parto normal no hospital ou tem algum outro motivo? São vários motivos. Um deles pode ser esse também, que foi apontado, né? O medo de ir para o hospital e sofrer, né, todas as violências, né, colocadas já sobre o atendimento, né, essa atenção ao parto da forma que é feito hoje, que é conduzido no hospital. Então, outras mulheres porque realmente decidem em casa, porque tem uma estrutura eu digo assim, o conhecimento, empoderamento, equipe que se disponibiliza esse tipo de serviço, também, né, depende de onde a mulher está, esse serviço é disponível ou não. Então, se junta tudo, né? A disponibilidade dela de parir em casa, a equipe, né, para assistir, retaguarda hospitalar, um médico que se disponibiliza também a estar nessa retaguarda. Se ela tem tudo isso, ela tem um ambiente seguro e uma estrutura segura, um planejamento seguro, ela opta para ter esse bebê em casa, sim. Realmente é onde ela vai se sentir confortável, o ambiente dela, ela vai poder andar a hora que ela quiser, fazer todos os movimentos que ela deseja, se alimentar e estar num processo, né, natural e normal de parir. Ela pode sim. Esther, talvez esse não seja um motivo determinante, mas o fato é que algumas mulheres têm medo da experiência do parto normal no hospital. Esse medo tem fundamento? Ele tem fundamento, sim, né? Como eu disse no início, o modelo de atenção ao parto no Brasil, construído durante várias décadas, é um modelo muito intervencionista, que interfere na autonomia da mulher, né, nos desejos, nos direitos e na segurança própria, na sua autoconfiança para poder guiar o processo natural de parir. Então, nós sabemos que esse modelo é um modelo que impõe muitas regras para as mulheres, né, e regras que já estão tão arraigadas entre o meio dos profissionais de saúde, que tem um trabalho aí para nós desfazermos, né, essas práticas que já são arraigadas nos profissionais e que precisam ser retiradas. E as mulheres têm medo disso. Por exemplo, a questão do acompanhante, né? O acompanhante é uma lei desde 2005, mas tradicionalmente na saúde, quando você interna uma pessoa, você fala assim com os parentes, olha, até aqui vocês cuidaram, agora é conosco, né? Então, os profissionais de saúde geralmente se sentem na responsabilidade total por aquele cuidado. Hoje já está provado que o cuidado sempre é compartilhado e que a presença da família, das pessoas de relação afetiva dessa mulher e de todos os pacientes em geral, só contribui com o tratamento. No caso do parto, isso é essencial, como Marilda já disse. Mas tem outras rotinas hospitalares que prejudicam muito a evolução natural e potente do parto, como, por exemplo, o jejum. Hoje ainda é preconizado em muitos serviços a mulher ficar sem se alimentar durante o trabalho de parto, muitas vezes 12 horas, sem se alimentar e sem beber água, o que pode trazer, inclusive, um enfraquecimento da sua capacidade de
de poder ter o parto de uma forma potente e natural. A questão da indução com ocitocina, né, que é um soro com um remédio, um medicamento, que é um hormônio, inclusive, do parto, né, mas de forma sintética, para acelerar o trabalho de parto. Então, nessa produção hospitalar em série, né, como uma fábrica que precisa rodar, que tem pressa, muitas vezes se acelera o processo natural. E com isso, você cria problemas para aquele parto e para aquela mulher e para aquele bebê. Então, ela tem que ficar deitada numa cama, né, que muitos hospitais ainda têm essa rotina, com outras mulheres em trabalho de parto, não garantindo a sua privacidade naquele momento que é único seu, que ela não é desejável que ela compartilhe isso com outras mulheres. A questão da rotura da membrana, né, da bolsa das águas, que muitas vezes é feito com uma ideia de que isso vai acelerar o trabalho de parto, mas isso não se justifica, e também da posição para o parto, né? O doutor Alberto já disse que a mulher deve escolher a posição e que as posições mais verticais, elas são mais desejáveis porque elas facilitam a saída do bebê, dão uma sensação maior de controle, de empoderamento da mulher, e é muito melhor para ela e para o bebê. Então, todo esse conjunto hoje de normas rígidas dos hospitais, de um certo distanciamento dos profissionais, né, uma relação mais anônima, mais impessoal, mais fria, né, isso é temido pelas mulheres com razão, né, e a opção do parto em casa é para que elas possam ter o parto de uma forma mais natural, mais potente, mais prazerosa. E Marilda, todas essas questões em que a gestante ela queria que acontecesse de uma forma, mas acaba não acontecendo, isso de certa forma são violências, né? Com certeza, uma grande violência, porque as mulheres hoje, né, pelos relatos que nós temos, né, eu até acompanho como doula, né, e temos um grupo de doulas que relatam sempre isso, então é uma... Vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer? É um levar a mulher durante a gravidez, né, para um desfecho, né, que é prometido e que no final é muito cheio de intervenções, vamos dizer, via medo, via pressão, né, para que ela realmente vá para esse parto, né, cirurgia cesariana, e as mulheres que vão para o serviço público, né, que acompanham com o médico do pré-natal lá da unidade de saúde e chegam no hospital também, como a Esther está colocando, né, com essas violências, né, que não são tipificadas ainda como violências, né, na obstetrícia, mas são pressões que ela sofre durante o trabalho de parto, como você tem que parir em 12 horas, você tem que ficar deitada, você tem que ficar de lado, você tem que ficar sozinha, você tem que ficar com outras mulheres, você tem que ficar em jejum. Você não pode gritar. Todas essas, você não pode gritar. E durante o nascimento da criança ainda, quando é por via, né, que a gente chama vaginal, tem toda uma gritaria em cima da mulher, né? Você tem que fazer força, força, força. Não respeita o fisiologismo, né, que acontece na expulsão da criança, né, no nascimento da criança, com a episiotomia, né, que é aquele pique. Um piquezinho para ajudar. Um piquezinho que às vezes a mulher leva 20 pontos nesse piquezinho, que é às vezes faz inclusive dos dois lados, né? Dá 2 piques, um de um lado, outro do outro. Está comum acontecer agora, né? Quer um parto normal? Quer, então vamos dar 2 piques. E aí a costura, né? Isso tudo é uma violência, a costura sem anestesia, sem nada. Então, isso tudo, claro, a mulher vai ter muito medo em relação a tudo isso. Até as mulheres do serviço público, que vão para o serviço público, quando mal já sabe das histórias das outras, né? Das vizinhas, tal, que contam como foi, já pede uma cesárea na entrada. Ou então faz tudo para aquele parto acontecer, ter o desfecho de uma cesariana. Então tem várias coisas envolvidas, né, que nós reputamos desde a preparação lá na atenção básica, no caso das mulheres do serviço público, e as outras, né, nos consultórios mesmo, que vão sofrendo essa pressão de não
desempoderamento mesmo, de fragilização da mulher nesse período gravídico puerperal, né, que ela está realmente numa situação de vulnerabilidade. E desses mitos, né, tem que fazer episiotomia para não cair sua bexiga, seu períneo ficar frouxo, seu marido não te querer mais, uma série de coisas assim que são horríveis. Inclusive a gente tem uma pergunta do Facebook sobre isso. A Lívia Mota, que é brasileira, mas mora atualmente em Barcelona, ela menciona na pergunta: existe algum efeito colateral permanente na região pélvica após o parto? É possível evitar que órgãos dessa região sofram com flacidez, incontinência urinária e de outros tipos? A gente percebe que esse tipo de pergunta surge justamente por esses mitos que se criam, né? Exatamente. Assim, hoje nós temos, inclusive, né, quando nós falamos de tecnologias, quando nós falamos de outros tipos, né, de acompanhamentos, outros tipos e até de profissionais, hoje nós temos todo um trabalho da fisioterapia, nós temos aqui, inclusive em hospitais públicos, né, trabalho de fisioterapia que cuida do períneo da mulher durante todo o seu período, né, de gravidez, da gravidez, para preparar esse períneo para a hora do parto. Não existe, mesmo um períneo, temos exercícios, tem uma série de coisas que dá para fazer para que ela tenha facilidade e se aguardar, né? A gente diz assim que o pique geralmente é feito mais por questões da equipe não suportar, sustentar que a criança vai e volta, faz os movimentos dela e vai nascer. Se ninguém mexer, não acontece nada. Se tiver laceração, rafia a laceração, costura ali, né, dá os pontos e vai cicatrizar de forma que o períneo vai voltar normalmente. Não tem essa história de caiu a bexiga, né, empurra tudo. Não vai empurrar tudo junto, não vai sair bexiga, útero, por conta do parto. Isso não existe, né? Mas tem ainda isso está muito forte, né, na cabeça das pessoas e justifica, né? Então eu acho que são mais justificativas para uma cirurgia cesariana. E o Ministério da Saúde acompanha esses casos de violência que acontecem durante o parto? Tem estatísticas sobre isso? Como é que se lida com essa questão para que ela não aconteça, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado intensamente para mudar toda essa realidade de assistência ao parto e de introduzir as boas práticas e de certa forma que nenhuma maternidade, nenhuma mulher se sinta violentada ou seja submetida a nenhum procedimento danoso para a sua saúde. Tem sido disparados nos territórios, nos estados, espaços de discussão sobre o modelo de assistência ao parto no Brasil, disparados pelo Ministério da Saúde junto com os estados e municípios, que é a Rede Cegonha, né, que são os fóruns perinatais. Ali, as usuárias, né, representadas pelos movimentos de mulheres, juntamente com os gestores, com a academia, com a promotoria pública, têm discutido questões referentes ao modelo de atenção ao parto. E isso tem trazido outras consequências que são as audiências públicas, né? Eu já participei de várias. Nós temos feito audiências públicas para discutir a violência obstétrica, a mudança necessária do modelo de atenção, a abertura de centros de parto normal, a introdução das enfermeiras obstétricas no cuidado às mulheres com parto de baixo risco. Então, tudo isso está em plena discussão no Brasil. Nós temos aí um protagonismo muito grande nessa ação de mudança de modelo de atenção ao parto. E temos feito todos os movimentos necessários, né? Inclusive convocando outros atores, como a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Enfermeiras Obstétricas, para que todos juntos possamos estar investindo nas ações pertinentes a cada um, para realmente mudar essa assistência ao parto. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria que, em um minutinho, bem rapidinho, vocês fizessem as considerações finais de vocês. Marilda. Então, nós, assim, pela Reúna, né, nós temos participado de várias dessas propostas, né, que o Ministério da Saúde tem colocado. Nós temos também nos movimentos de mulheres, nos fóruns perinatais, nós temos participado, nós temos proposto, né, projetos, inclusive um deles, né, é o Doulas no SUS,
junto com o Ministério da Saúde, para que as mulheres tenham também, né, que toda mulher tenha direito a essa profissional nova no mercado, que é a doula, nova sim no mercado, mas antiga, né, no acompanhamento de mulheres. Nós temos, nesse ano, nós estamos, a cada 5 anos, a Reúna promove uma conferência. Esse ano nós estamos com a 4ª edição da Conferência sobre Humanização de Parto e Nascimento. É uma conferência internacional que vai acontecer de 8 a 12 de outubro de 2015. Tá? E nós agradecemos muito estar aqui, poder estar colaborando, né, e informando aí nesse programa. Muito grata. Esther? Bom, eu quero primeiro agradecer, né, estar aqui nesse momento, e eu queria dizer para toda a população brasileira, para as mulheres desse Brasil, que é uma prioridade do Ministério da Saúde transformar essa assistência ao parto no Brasil, ressignificar esse momento sublime aí de nascimento de uma nova vida, trazer para os profissionais de saúde também mais prazer na assistência ao parto, ou seja, não estamos aqui demonizando ninguém, nem a cesariana, nem os profissionais. Nós estamos num modelo brasileiro que precisamos mudar e superar, né? E dizer que eu acredito que daqui para frente nós teremos cada vez mais centros de parto normal, né? Oferecendo às mulheres um ambiente acolhedor, humanizado, né, e seguro para elas terem os seus bebês, e com a presença dos seus familiares e de todo mundo. Dizer que a caderneta da gestante, que já está sendo distribuída para todo o Brasil, que agora é a nova caderneta que acopla o cartão a uma série de informações, né, bem claras e seguras sobre a gravidez e o parto. Então, é um local de boas informações para elas, e que nós temos aí o nosso site www.saude.gov.br, onde as pessoas podem procurar informações sobre a assistência ao parto e nascimento e as políticas públicas referentes a isso. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje discutimos as políticas públicas de incentivo ao parto normal. Agradecemos a presença de nossas convidadas Esther Vilela, coordenadora geral de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, e Marilda Castro, representante da Reúna, Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo Facebook e Twitter da NBR. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá!